Você já se perguntou o que faz uma história em quadrinhos se tornar um marco na história das DC Comics? O que foi tão impactante nessas narrativas que mudaram a forma como vemos os nossos heróis e vilões favoritos? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou te mostrar 10 histórias épicas que revolucionaram a DC e deram forma ao universo dos quadrinhos como conhecemos. Imagine descobrir como uma simples história pode mudar toda a dinâmica do multiverso e deixar um legado imortal. Ao longo deste vídeo, você vai entender como essas histórias afetaram todo ao seu redor, desde a maneira como os filmes de super-heróis são feitos até a maneira como nós, fãs, vemos os personagens hoje. Então prepare-se para descobrir o poder dessas histórias transformadoras que impactaram de forma profunda o universo da DC Comics. 10. Crise Final. Lançada em 2008, Crise Final encerra um ciclo iniciado por eventos como Crise nas Infinitas Terras e Crise Infinita. Escrita por Grant Morrison, a história coloca os heróis da DC contra Darkseid, uma força cósmica imensa que busca a destruição da realidade. Essa saga é uma das mais complexas da DC, introduzindo conceitos como a morte da própria realidade e o conceito de anti-heróis que operam à margem da moralidade. A narrativa faz uma reflexão sobre a natureza do mal e da luta eterna entre luz e escuridão, e trazendo uma série de mudanças irreversíveis no universo DC. A obra também explora as consequências dos sacrifícios feitos pelos heróis, questionando a real necessidade da luta contínua entre o bem e o mal e a moralidade por trás dessas batalhas cósmicas. 9. O Fim do Mundo. Essa história de 1999, escrita por Dan Jurgens, é um ponto de virada significativo no universo DC, explorando a morte de vários heróis e a luta para manter a esperança. A narrativa gira em torno de heróis enfrentando a morte e o que isso significa para a humanidade. Não só testou a moralidade dos heróis, mas também provocou uma reflexão profunda sobre os sacrifícios que eles estão dispostos a fazer para salvar o mundo. A morte de figuras icônicas como Lanterna Verde e Hal Jordan foi um dos marcos dessa história, que introduziu o conceito de redenção e sacrifício de uma forma nunca antes vista. A história também trouxe à tona os limites da humanidade e a eterna busca por significado em um mundo onde heróis e vilões se tornam cada vez mais semelhantes. 8. Superman, o Homem de Aço. Em 1986, Superman, o Homem de Aço de John Byrne, redefiniu a origem e os poderes do Superman, trazendo uma versão mais moderna e relevante do herói. O personagem reestruturou o personagem, tornando-o mais acessível e menos idealizado. Superman se apresenta como um ser com desafios internos e uma luta constante para equilibrar seu papel como alienígena e herói, lidando com questões de identidade e humanidade. Essa reformulação foi essencial para trazer o Superman para a era moderna e tornou-o mais dinâmico tanto dos quadrinhos quanto nas adaptações para outras mídias. Além disso, a história ajudou a revitalizar a popularidade do herói, destacando seus dilemas pessoais como a responsabilidade de proteger a Terra e a busca por uma verdadeira conexão humana em um mundo cheio de caos e medo. 7. A Piada Mortal. Com roteiro de Alan Moore e desenhos de Brian Bolland, A Piada Mortal, de 1988, é uma das histórias mais perturbadoras de Batman. Focada na relação entre o Batman e o Coringa, essa HQ revela a origem do vilão, explorando sua psicologia de forma profunda e sombria. O ponto culminante da história é a tentativa do Coringa de quebrar o Batman, levando-o ao limite psicológico ao fazer com que ele enfrente suas próprias questões morais. Essa obra tornou-se um divisor de águas, trazendo uma nova dimensão ao Coringa, tornando-o ainda mais imprevisível e cruel, e consolidando a relação complexa entre herói e vilão. Além disso, a história aborda temas de insanidade, abuso psicológico e a natureza da loucura, transformando o Coringa em um personagem que representa o caos absoluto, desafiando qualquer noção de moralidade. 6. Batman Ano 1. Batman Ano 1, escrito por Frank Miller e ilustrado por David Mazzucchelli, trouxe uma reinvenção do início da carreira de Bruce Wayne como Batman, atualizando a origem clássica do personagem. Lançada em 1987, essa história se destaca por humanizar ainda mais Bruce Wayne, mostrando um Batman iniciante, inexperiente e mais vulnerável, com dificuldades em controlar o medo que ele mesmo cria. A narrativa trouxe um tom mais realista e moderno para o herói, influenciando diretamente a representação do Batman nos quadrinhos e no cinema.
A obra também destaca a relação do herói com Gotham e os desafios que ele enfrenta para se tornar uma lenda na cidade. Além disso, Ano 1 reafirma a importância de Gotham como um personagem por si só, uma cidade que está tão envolta em corrupção que a presença do Batman se torna essencial para restaurar a ordem. 5. O retorno do Cavaleiro das Trevas. A sequência do Cavaleiro das Trevas, lançada em 2001, continua a jornada de um Batman envelhecido, mas ainda poderoso. Agora, ele deve enfrentar a ressurreição de velhos inimigos e a nova geração de heróis. A história trouxe à tona questões sobre a relevância do herói no mundo moderno e o dilema de como a justiça é tratada em um sistema que está sempre em evolução. O retorno do Cavaleiro das Trevas também introduziu a figura de um Robin diferente, uma abordagem de Batman mais sombria e brutal, e ajudou a consolidar a visão de um Batman mais pragmático e disposto a cruzar limites. A obra ainda retrata o envelhecimento de Bruce Wayne e os desafios pessoais e físicos que ele enfrenta para continuar sua missão, abordando com sensibilidade os efeitos do tempo no herói, algo pouco explorado até então. 4. Watchmen. Embora o Watchmen não seja parte oficial do universo DC, seu impacto foi inegável. Lançado em 1986 por Alan Moore, David Gibbons e John Higgins, Watchmen apresenta uma versão alternativa de super-heróis em que eles são falíveis e humanos, repletos de falhas morais e dilemas pessoais. A obra desafia os leitores a questionarem a verdadeira natureza do heroísmo, introduzindo temas de poder, controle e a ética de ter tanta responsabilidade. A história transformou a percepção do que uma história de super-herói poderia ser, adicionando camadas de complexidade psicológica e social que influenciaram os quadrinhos para sempre. Além disso, Watchmen não só mudou o cenário dos quadrinhos, mas também afetou as adaptações cinematográficas e a forma como as histórias de heróis seriam contadas em outras mídias, levando a um aprofundamento psicológico mais realista e menos idealista dos personagens. Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras 1985 a 1986 não só revolucionou o multiverso da DC, mas também foi a primeira grande reinterpretação do conceito de múltiplas realidades. Criada por Murray Wolfman e George Pérez, essa história traz a união de heróis de diferentes dimensões para combater uma ameaça cósmica que ameaça destruir todo o multiverso. O evento causou uma reformulação de várias tramas da DC, trazendo mudanças no status quo dos personagens e gerando uma série de novos começos para heróis que antes estavam em realidades paralelas. O impacto foi tão grande que até hoje, Crise nas Infinitas Terras é uma das narrativas mais citadas em outros eventos da editora. Além disso, essa obra introduziu um novo entendimento sobre o tempo e a continuidade das histórias, questionando o que realmente constitui o universo DC e criando um novo ponto de partida para muitos personagens. 2. O Cavaleiro das Trevas. Considerado um dos maiores marcos da DC, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller redefine o Batman. Lançado em 1986, essa história apresenta um Batman mais velho, cansado e violento, que retorna a Gotham para combater o crime. A história mostra um mundo distópico onde o herói está desiludido com o sistema e a moralidade é colocada à prova. Ao mesmo tempo, essa obra tornou o Batman uma figura mais complexa e a abordagem mais sombria do personagem influenciou não só os quadrinhos, mas também a forma como o Batman seria retratado nos filmes, principalmente na trilogia de Christopher Nolan. A tensão psicológica entre Batman e seus inimigos, e especialmente o Coringa, também ficou mais intensa, oferecendo uma nova perspectiva sobre o herói e seus limites, e um mundo de um meio de violência se tornaram parte do cotidiano. 1. A morte de Superman. Lançado em 1992, a morte de Superman foi um evento que abalou o mundo dos quadrinhos e fez história. Superman, o herói mais poderoso da Terra, enfrenta uma ameaça imensurável, Doomsday. Durante essa batalha épica, Superman morre, e com isso os leitores enfrentam o impensável. A morte de um herói tão importante desafiou o conceito de invulnerabilidade e fez com que os fãs refletissem sobre a fragilidade dos próprios ícones. Mas o impacto dessa história não ficou apenas no desfecho trágico. Ela também introduziu a ideia de que até os heróis mais poderosos têm um preço a pagar pela justiça.
O evento foi tão significativo que levou a um imenso fluxo de novas narrativas que exploraram a morte e ressurreição de Superman, além de impulsionar a criação de novos personagens que tomaram o lugar do herói durante a sua ausência. Essas são as 10 histórias que mais revolucionaram DC Comics, deixando um legado duradouro no universo dos quadrinhos e além. Elas alteraram a percepção dos leitores sobre os personagens, desafiando convenções e criando novos caminhos para as narrativas da editora. Se você é fã de quadrinhos, essas histórias devem ser uma parte essencial do seu entendimento sobre a DC e sua evolução ao longo dos anos. Cada uma dessas histórias trouxe algo único e transformador, e seu impacto ainda é sentido hoje.